Unidade 4, Filosofia Contemporânea. Aula 7.1 Conteúdos: Liberdade e Determinismo. A liberdade. Determinismo da natureza. Determinismo humano e determinismo cultural. A superação do determinismo. Habilidade. Confrontar ideias gerais sobre a liberdade e a ideia filosófica a partir dos determinismos. E qual é o nosso desafio do dia da aula de hoje? Vamos ver. Como vocês viram na abertura, nós vamos falar sobre a liberdade, né? Essa palavra aí, liberdade, assim como a palavra amor, justiça, felicidade, né? São palavras que nós usamos no dia a dia, né? Mas o que é liberdade? O que é liberdade, afinal de contas, né? Então você se sente livre? O que é liberdade? Você sabe das horas? Mas o que é o tempo? Você ama? Mas o que é o amor? Né? Então, são perguntas, são questionamentos a partir de palavras que estão colocadas no nosso cotidiano, no nosso vocabulário, né? E hoje nós vamos falar, é claro, com a ajuda de filósofos também, mas nós vamos falar sobre a questão da liberdade humana. Afinal de contas, nós somos livres, assim como nós entendemos. Então, a filosofia ela vai contribuir com essa reflexão, né, a respeito da liberdade. Então, vamos começar a nossa aula mostrando aí, pensando o que não é liberdade. Né, o que não é liberdade. Então, vamos lá. O que não é a liberdade? Fazer o que eu bem quero. Bom, deu na minha cabeça, eu vou fazer. Porque eu sou livre. Né? Isso não é liberdade. Agir por impulsos, agir por desejos imediatos. Isso não é liberdade. Né? Então a liberdade não é fazer o que eu quero. Não é fazer o que eu bem quero, que dá na minha cabeça. Né? A indiferença, agir sem razões ou motivos, também não é liberdade. Eu vou ser indiferente, eu quero agora, eu não tenho razões nem motivos para fazer certas coisas, eu vou simplesmente fazer porque eu quero fazer. Ser indiferente a fazer uma análise da realidade, das coisas. E também, pior ainda, a libertinagem, né? Você ouviu falar essa palavra libertinagem, que é a ausência completa de normas, regras e leis. Em que sentido? No sentido de eu fazer o que eu quero também, né? Sem levar em consideração normas, regras e leis. Isso é libertinagem. Então, danificar órgão público, né? Pichar a escola, sujar a escola, quebrar banheiros. Essas coisas que acontecem no ambiente social, né, muitas vezes, isso não é liberdade. Né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Eu não posso fazer o que eu bem entendo. Isso não é ser livre. Né? Então, por que não é ser livre? Porque é algo que eu estou fazendo por impulso, estou fazendo por desejo. Eu não estou fazendo de uma maneira realmente que me traga algo positivo. E nem para a sociedade. Então vamos trabalhar agora a ideia do que é liberdade. Algumas ideias, na verdade. Né? Mas antes nós temos que pensar o seguinte. Será que nós somos realmente livres? Né? Será que nós somos realmente livres? Então vamos começar olhando para essa imagem aí, né? Dessa criança que está no útero da mãe ainda, nem nasceu, né? Ainda está ali com o cordão umbilical todo enrolado ali por dentro, né? Sugando ali a seiva, né? O alimento que a mãe vai produzindo, levando para ela. Então, veja bem, essa criança, ela escolheu estar ali. Ninguém está vendo quem é a pessoa, né? Se é uma mulher negra, se é uma mulher branca, se é uma mulher indígena, se é uma mulher, né, de uma outra, de que país, de que cidade. Ninguém está olhando, nós estamos olhando o útero de uma mulher, onde tem uma criança.
essa criança, ela não escolheu nascer aí. Então, num determinado momento, nós não somos livres de escolher o que nos acontece, né? Então, ninguém aqui escolheu nascer. Nenhum de vocês, né, foi lá e disse, agora eu quero nascer. Pelo menos que não tem conhecimento disso, né? Agora eu quero nascer. E eu quero nascer na barriga daquela mulher. Naquela comunidade, naquela cidade. Eu quero ser, né, de Urucurituba, eu quero ser amazonense. Ninguém escolheu. Ninguém escolhe. Você simplesmente está aí, né? Só para a gente entender bem essa questão, para a gente já começar a ter uma ideia da liberdade. Depois, tem outra questão, vamos ver. Mas nós somos livres de responder, escolhendo diferentes tipos de ação ao que nos acontece. Então vejam bem, ao mesmo tempo que eu não sou livre em tudo, por exemplo, eu não escolhi nascer, né? Mas quando eu caio na existência da minha liberdade, eu posso fazer escolhas, né? Aqui entra o primeiro aspecto da liberdade, que é fazer a escolha. Quem não tem capacidade de escolher não tem liberdade, pessoal. Né? Não tem liberdade. Então, para que haja liberdade, tem que haver escolha, eu tenho que ter decisões, né? Eu tenho que ter uma ação positiva para resolver um problema. Então, eu não pedi para nascer, mas já que eu nasci, essa é a questão, né? Então, eu vou ter que viver essa liberdade agora de estar vivo. E aí, nós temos várias chaves para a gente escolher na vida. Aí sim, é escolha, né? Então, a liberdade, já que eu estou aqui, bom, só me resta agora a tarefa de viver essa vida. E claro, eu tenho que viver essa vida da melhor maneira possível. Primeiro porque eu não escolhi estar aqui, mas já que eu estou, não é? Tenho que viver. Vou vivê-la da melhor maneira possível. E aí sim, você vai se deparar com a realidade. E dentro da realidade, você vai deparar com as suas escolhas. Só que é muito fácil falar da liberdade como, eu estou livre, eu estou aqui, ó, eu posso vir, eu posso andar, eu posso pegar um barco, pegar um ônibus, eu posso pegar a minha canoa e ir embora, sou livre, eu não estou preso numa gaiola, numa grade, numa cadeia. Beleza. O senso comum lê dessa maneira, e realmente é verdade. O senso comum não está errado, não é? Agora, a filosofia vai problematizar essa liberdade. Nosso papel é problematizar, né? É fazer a gente olhar com mais profundidade. Fazer com que a gente olhe alguns pontos que não estão aparecendo dentro da liberdade. Que nós chamamos de determinismos. Veja bem, nós estamos usando a palavra homem aí, mas é apenas uma linguagem porque da antropologia, né? Mas é do homem enquanto ser humano, né? Enquanto ser. No caso, o homem e mulher, né? O ser humano, no modo geral. O homem não possui plena liberdade. Eu quero que vocês pensem nisso. O homem, nós não possuímos plena liberdade, pessoal. Vai dizer o determinismo, né? É uma corrente filosófica, tá? E ela afirma que nós não temos plena liberdade. Nós somos iludidos que temos liberdades. Nós nos iludimos que somos livres. Só porque nós achamos que podemos, né, correr daqui para ali e de lá para cá. Mas a nossa ação individual, ela é causada e determinada por alguns fatores. Vejam bem, todas as minhas ações, segundo o determinismo, ela é determinada por fatores que envolvem a minha ação. Que são fatores naturais, né, coisas que estão aí colocadas independentes de mim. Ou constrangimentos sociais. Então, o determinismo vai dizer, eu não sou livre plenamente, veja bem, né? Não é que eu não tenha liberdade, ele não nega a liberdade, eu tenho liberdade.
Mas uma liberdade plena eu não tenho. Porque a minha ação individual, a minha ação enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto mulher, enquanto estudante, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto... né, nós todos, de determinado momento, nós somos determinados nas nossas ações. O que é isso? Nós somos conduzidos, né, por esses determinismos que nos condicionam e apontam para nós que nós não somos tão livres assim. Que determinismos são esses, pessoal? Então nós vamos ver aqui os modos do determinismo. Vamos começar pelo determinismo da história, da natureza. O que é isso? A palavra natureza quer dizer que é natural, né? É natural. É tudo que existe no mundo e que está sujeito à rígida relação entre causas e efeitos. E aqui nós estamos dentro de um campo, né, de uma visão científica, de uma visão, né, do campo empírico também. Então vejam bem, tudo que existe no mundo e está sujeito à rígida relação entre causa e efeito. Então esse determinismo natural é como se fosse, por exemplo, um fenômeno da natureza. Né? Um fenômeno da natureza. A chuva, por exemplo. Eu quero sair, eu me arrumei todinho, você vai para a festa, na sua liberdade, né? Eu sou livre, eu quero ir para a festa, eu vou sair, só que de repente cai um toró daqueles pesados. Né? E você não vai, impossibilita de você ir. É o determinismo natural. Né? Então esse fato natural, ele tirou de você essa condição, essa possibilidade. Ou pelo menos dificultou a sua saída, né? Então, são determinismos que nós sofremos na nossa liberdade, que nós chamamos de determinismo natural. Uma pessoa que nasceu deficiente, por exemplo, físico, não tem um braço, ele não pediu para ser assim. Ele nasceu assim, né? Na liberdade dele, ele escolheria nascer assim? Não. Né? Então, são determinismos que nós chamamos de natural, porque ele vem pela natureza da gente. Por exemplo, você é determinado pelo tempo, por exemplo. É natural. Você não pode mais voltar no tempo. Eu queria mudar uma coisa. Não pode mais voltar no tempo. Então, o determinismo natural, ele não depende de mim. Ele está colocado aí, né? Na natureza. Por exemplo, se você olhar o calor, né, o clima, o sol, a terra, essa proximidade, essa distância que nos dá calor, isso tudo aí, pessoal, está relacionado com o determinismo natural, não depende de você. Se hoje vai estar quente ou vai estar frio. Né? Não depende de você. Qual a roupa que você vai usar amanhã? Se vai ser roupa de frio ou de calor. Há no máximo uma previsão do tempo, né? Uma previsão. Não é uma certeza. Então, esse é o determinismo natural. É um modo do determinismo, né? De falarmos do determinismo. Mas nós temos ainda outras formas, né? Que também são deterministas, dentro dessa corrente do pensamento. Que é o determinismo humano. Acompanhe comigo aí na cartela. Nós temos um corpo sujeito às leis da física e da química. É um ser que tem necessidades, determinismos constitutivos de sua natureza. Por exemplo, a queda, né? Se você cai de uma árvore, não adianta que você não vai flutuar. Não depende de você, da tua liberdade. Se você cair, você vai se esborrachar no chão, né? Não tem para onde correr. Então, é o determinismo humano. Nós estamos determinados por essas forças aí da natureza e também pelas forças físicas e químicas, né? O determinismo cultural é aquela questão do nascer, né? Que nós falamos no início. Você nasce no mundo, numa determinada localidade, numa cultura,
você recebe todas as heranças da moral, da religião, né? Da organização social, política. Ou seja, você não escolhe nada, você já nasce dentro de um mundo constituído com esses determinismos. Né? Você vai se adaptando dentro desse mundo aí. Então, você nasce e se encontra situado num determinado espaço, num determinado tempo, né? Que não é mais o tempo dos seus avós, é um outro tempo, que você não escolheu estar aqui. Como também seus avós não escolheram ter nascido naquele tempo lá. E, portanto, hoje eles estão mais velhos e você está jovem. Então, esse determinismo não depende da nossa escolha também. É um determinismo cultural. Nós nascemos na nossa cultura, nós não escolhemos. Nós vimos que liberdade é escolha. Aqui você não tem escolha. Esse é o grande lance do determinismo, né? É que você não tem escolha. Subiu na árvore, se cair, vai para o chão. Não tem escolha. Nasceu num determinado lugar, você é de lá. Não tem escolha. Você pode até se mudar, mas sua raiz, sua identidade é lá. Né? Então, tudo isso aí está ligado com a questão do determinismo. Agora vem a questão que a gente coloca para vocês, né? Afinal de contas, o homem é livre ou ele é determinado? É livre ou determinado? O que vocês acham? Segundo determinismos, o homem é sempre determinado. Sempre. Seja por sua natureza biológica, né? As necessidades e instintos. Eu tenho necessidade de comer, de beber, né? São necessidades biológicas. É uma necessidade. Isso me determina. Eu não posso simplesmente escolher livremente, né, viver uma vida sem comer, sem me alimentar. Mas não posso, eu morro, né? Então, eu sou determinado para me alimentar, para beber água. Seja por uma natureza histórico-social também. Você nasceu, nós estamos dentro de uma lei, dentro de um país que tem normas, né? Você tem seus costumes, da sua cultura, tem diretrizes, tem organização. Então, nós nascemos aqui. E nós somos determinados por toda essa condição histórico-social na qual eu vivo. O determinismo, então, vai defender essa tese, essa ideia, né? Nós não somos plenamente livres. Isso é que tem que ficar, né, bem claro. Existem determinismos que tiram de mim a possibilidade de fazer a escolha. Só que aí tem uma questão que a filosofia vai, então, problematizar também. Tudo bem, nós não somos plenamente livres. Estamos de acordo, né? Eu não escolhi nascer, eu não escolhi viver nessa comunidade, eu não escolhi meus pais, eu não escolhi a cor dos meus olhos, do meu cabelo, eu não escolhi esse meu corpo, né? Eu não escolhi um monte de coisa que eu não escolhi. Estão aí, postas para mim. Agora, o homem, o ser humano, ele tem a consciência dos determinismos. Aqui que é o ponto, né? É o ponto-chave, né, dessa questão. Eu tenho consciência deles, de que eu sou determinado, de que eu tenho esses determinismos aí. Ao tomar conhecimento das causas que agem sobre ele, ele é capaz de realizar uma ação transformadora.
Então, pode dizer, calma, pessoal, né? Não fiquemos também agora achando que nós não somos livres, né? Não temos liberdade. Nós temos liberdade, sim. Né? Porque nós temos consciência dos determinismos. Se eu subo numa árvore e eu tenho consciência dos determinismos, é claro que eu não vou dar bobeira de cair daquela árvore, porque eu sei que eu sou determinado a ir para o chão, né? Pela lei da gravidade. Né? Tranquilo. Então, eu tenho consciência desses determinismos. Eu tenho consciência que eu não escolhi nascer, que eu não escolhi, né? Tenho consciência, mas eu tenho que viver, buscando sempre transformar essa realidade e viver da melhor maneira que eu possa viver. Essa vida a qual eu tenho agora. Eu não escolhi, mas eu tenho a liberdade. Né? E isso é tão real que tem pessoas que escolhem tirar a vida. Não é verdade? Que nós chamamos de suicídio. Então vejam vocês que os problemas estão aí, né? Nossa liberdade. Agora nós somos livres desse ponto de vista porque nós podemos fazer escolhas. Quanto mais eu escolho as melhores coisas, as melhores condições para que eu tenha uma vida melhor, né? Mais então eu estarei dentro da liberdade. Então, a liberdade, ela me coloca diante de situações na qual eu devo fazer escolhas. E eu sou livre para escolher. A não ser que haja um órgão de repressão que me obrigue a fazer coisas que eu não quero fazer. Né? Aí estão tolhindo a minha liberdade. Mas sempre tendo a consciência dos determinismos. Hoje eu estou aqui, sou jovem, mas amanhã eu serei uma pessoa idosa. É um determinismo. Não tem volta, não tem jeito. Não tem jeito. Nada vai parar essa dinâmica do envelhecimento. É um determinismo. Então eu tenho que aprender a viver cada fase da minha vida. Então é mais ou menos essa ideia, né, que nós trazemos aqui para a gente pensar um pouco sobre essa questão da liberdade e também dos determinismos. Tá bom?